Lucas capítulo 2, estaremos meditando somente num versículo, um único versículo, o versículo de número 34. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína, como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Amado Deus, que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, possa nos revelar a Tua bendita vontade aqui contida, e as preciosas lições, através do exemplo do Teu servo Simeão, que nós possamos aproveitar todos esses ensinos e colocar como meta, como objetivo para a nossa vida, como uma inspiração, para que sejamos verdadeiramente servos e servos que adorem ao Senhor, em espírito e em verdade. É o que eu te rogo em nome de Jesus. Amém. Queridos, há pessoas que consideram o Natal somente como uma festa, como um momento, como um dia festivo. E alguns dizem que não se importam com o Natal. Para elas não faz a diferença. Algumas dizem que não acreditam na toda a história do Natal. E há alguns que sequer acreditam de fato na própria existência do Senhor Jesus. E portanto, para essas pessoas, o Natal não as afeta. A história do Natal não tem qualquer influência na vida delas. Mas, mesmo que elas não acreditem ou não queiram acreditar, elas estão enganadas com relação a este tipo de pensamento. Porque a todos os humanos, a história do Natal, ele afeta toda e qualquer pessoa. E esta noite que o Espírito Santo de Deus, através do exemplo da história do encontro de Simeão com o Senhor Jesus, ainda bebê, possa nos revelar isso. Então eu te peço que esteja atento àquilo que o Espírito Santo de Deus há de te falar nesta noite. Porque quando Simeão, ele profetiza a respeito do ministério do Senhor Jesus, ele está ali diante dele uma criança. Uma criança como qualquer outra que já entrou ali naquele tempo, ele está diante de uma criança. Mas Simeão, ele enxerga algo que muitas pessoas que enxergaram, olharam para aquela criança, não enxergou. Ele vê ali o ministério do Senhor Jesus e ele profetiza a respeito daquilo que haveria de ser a vida, o ministério de Cristo. Então ele revela através do Espírito Santo a influência, o impacto do nascimento de Cristo naquela sociedade israelita. Mas não somente para aquela sociedade, mas que afetaria todas as sociedades que viriam após aquela. Então ele revela, vindo do Espírito, aquilo que viria a acontecer, aquilo que estaria acontecendo através do ministério de Cristo. Jesus, ele seria como uma rocha que estaria num leito de rio, que estaria no meio de um rio, o qual as águas, sejam elas águas impetuosas, sejam elas águas calmas, ao encontrar com esta rocha, elas se dividiriam. Ela não teria como retirar esta rocha daquele local, porque aquela rocha estava estabelecida. A palavra de Deus fala que Jesus é a rocha, é a nossa rocha. E aí quando essa água da vida de qualquer pessoa, ela se depara com Cristo, ela não tem como retirar Cristo da posição no qual ele foi estabelecido. Ela só vai encontrar duas soluções para ela: ir para um lado ou ir para o outro. Jesus, lá em João capítulo 7, versículo 38, ele diz, como dizem as Escrituras: rios de água viva vão jorrar do coração de quem crê em mim. Jesus está falando a respeito do Espírito de Deus, do Espírito Santo de Deus, que haveria de fluir através da vida daquele que cria, que viesse a crer nele.
Então, a nossa vida, irmãos, ela corre como águas de rios. E ela vai impactando o ambiente à sua volta. Não é assim? A tua história de vida, independente se você aceitou a Cristo ou não, ela vai impactando o seu ambiente. Independente da sua história, seja agora, a partir do momento que você encontrou a Cristo, ou antes disso, você impactou a sociedade de uma maneira, você impactou a sua família, os seus amigos. A nossa vida é dessa forma. Contudo, aquele que crê em Cristo, rios de água viva vão sair dessas pessoas. Esta água viva, ela traz vida, ela transforma vidas. Todos nós, queridos, temos o nosso curso da vida mudado diante de Jesus. Sejam este curso vindo em um turbilhão de águas ou um rio de águas calmas. Ou seja se a tua vida foi uma vida em que você foi criado dentro da igreja, você teve uma vida doutrinada, uma vida sadia, uma vida que alegra o Senhor, ou se você viveu uma vida louca. Quando você tem um encontro com o Senhor Jesus, você é impactado com este encontro, como Ele sendo esta rocha, e você não tem como vencer, você tem que escolher: ou eu vou para a direita, ou eu vou para a esquerda. Ou eu sigo aquilo que Ele quer, ou eu vou para o lado, o qual Ele não quer. Para uns, o nascimento de Jesus, a sua vida, morte e ressurreição, traz inspiração, traz alegria, exaltação e proclamação daquilo que Cristo fez, daquilo que Cristo é na sua vida, é parte constante. E esses receberam o Espírito Santo de Deus. Pois quando Jesus daqui partiu, cumpriu o seu ministério, daqui partiu, Ele deixou o Espírito Santo, para que esse Espírito Santo seja o companheiro, o orientador, o guia desta pessoa. Mas para aqueles que não reconhecem a figura de Jesus como sendo o Messias, como sendo o Salvador, as suas vidas se tornam improdutivas, e elas não flui delas rios de água viva, mas são águas paradas, e águas paradas, ela tende a trazer morte, ela não traz vida, ela traz contaminação. As pessoas que acreditam em Cristo são pessoas que adoram, aguardam com expectativa um encontro com o seu Salvador. Assim foi Simeão. Simeão, ele cria em Deus, e não somente ele cria em Deus, ele buscava com ansiosidade ver os milagres de Deus, ver o Senhor Jesus, ver o Messias de Deus. Agora, para outras pessoas, a sua história e tudo que envolve o seu nome, o nome de Cristo, é estorvo. Para pessoas que não têm esse fluir do Espírito Santo de Deus, falar de Natal, de Jesus, é tolice, é absurdo. Essas águas, elas estão estagnadas, elas são destrutivas, não somente para a vida dela, mas para a vida de outras pessoas. Porque o Espírito Santo de Deus não está na vida dela. A palavra de Simeão, ele representa uma clara divisão. Enquanto os fariseus e doutores, eles estavam dia e noite estudando a palavra de Deus, e quando viram o Senhor Jesus, não identificaram. Representa exatamente pessoas que estão sendo religiosas, buscam compreender ou até ensinam a palavra de Deus, veem Jesus constantemente, mas ainda assim não identifica Ele sendo o Salvador. Simeão, ele compreende exatamente quem era aquela criança. Ele não vê somente mais uma criança, mas ele vê tudo aquilo que aquela criança faria para a sociedade de Israel. Aqueles que não enxergaram Jesus como seu Salvador, como o Salvador do mundo, como para aqueles que entregam a sua vida a Ele, reconhecem como Senhor. Para essas pessoas, elas não conseguem enxergar porque a sua visão muitas vezes é acadêmica,
como era dos fariseus. Eles liam as escrituras, mas eles só queriam extrair coisas religiosas. E é interessante, queridos, porque o conhecimento adquirido por eles tinha um impacto, mas era um impacto exterior, mas não interior. E quando nós olhamos hoje para as nossas igrejas, nós vemos muitas pessoas cantando, pregando, anunciando, ensinando a palavra de Deus, que estão como os fariseus. Tem um impacto exterior, abençoa, consagra vidas, tornam pessoas grandes servos de Deus, mas não tem um impacto interior. Mas Simeão não. Simeão, quando ele enxerga aquela criança, ele vê todo o plano de Deus estabelecido. Mas ele consegue fazer isso porque ele tem um olhar para a palavra de Deus piedoso. Ele busca compreender as promessas de Deus. E quando essas promessas de Deus estão diante dos olhos dele, ele consegue entender que aquilo é o Senhor. Porque ele vive uma vida de intimidade, de comunhão com Deus. Ele não vive uma vida vazia, ele não vive uma vida simplesmente para apresentar para as outras pessoas, para mostrar a sua posição, não. Ele bebe primeiro, ele bebe daquela água do Senhor, ele olha para a palavra de Deus e ele esmiuça a palavra de Deus com prazer, com alegria, e ele não somente compreende as promessas aqui contidas, mas ele crê friamente que essas promessas hão de acontecer. E por isso, quando ele vê no Senhor Jesus, a criança de Jesus, ele olha e fala: esse é o Salvador. Sabe por que Simeão ele consegue enxergar o Senhor Jesus, o ministério de Jesus? Porque havia humildade no coração de Simeão. Ele estava longe da vaidade, do orgulho. Ele abraça as promessas de Deus com fé e com humildade. É o que muitas vezes falta para nós, irmãos. Abraçar as promessas de Deus com fé, mas com humildade, ciente que não sabemos nada e que precisamos ser muito ensinados pelo Espírito Santo de Deus, trabalhados, transformados, modificados. Ele não busca o ápice da sua religião, ele não busca aquilo que a sua religião pode proporcionar a ele socialmente, mas ele busca o reino de Deus. Ele busca as coisas de Deus. Ele entende que o ápice da sua vida não é ser enxergados pelas pessoas, mas é ser enxergados por Deus. E muitas vezes a gente inverte isso, ou as pessoas invertem isso. Elas acreditam que o ápice da sua vida é se tornar um pastor e ter a misericórdia, irmãos. O ápice da sua vida é ser um pregador, é ser reconhecido na TV. O ápice da sua vida é de repente ser reconhecido como um cantor, mas na verdade o ápice da sua vida é quando ele se colocar como servo de Deus, que reconhece as coisas do reino. E Simeão foi assim. Simeão faz coro ao salmista no Salmo 115, versículo 1. Não a nós, Senhor, não a nós, mas o teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Então, queridos, tudo aquilo que nós vivemos, tudo aquilo que nós temos a oportunidade de Deus usarmos, de Deus dar-nos participação nesta obra maravilhosa, queridos, é tudo para a honra e glória de Deus, é tudo para a exaltação do Senhor, e precisamos enxergar a Deus nos mínimos detalhes. Aonde estão as mãos de Deus quando as crianças se levantam e entoam louvor, ou quando os servos de Deus vão buscar essas crianças para que elas sejam instruídas na palavra de Deus? Aonde está a mão de Deus quando estou passando pelos meus problemas e minhas dificuldades? O Senhor não me alivia delas, mas o Senhor me sustenta em meio a elas.
aonde eu enxergo a mão de Deus quando as coisas não acontecem de acordo com o meu querer, quando eu não recebo aquilo que eu quero da vida das pessoas, mas eu enxergo Deus conduzindo, me tratando, trabalhando na minha vida. Simeão conseguiu enxergar Jesus onde ninguém enxergou, onde muitos não enxergaram, porque ele olhava para Cristo, ele olhava para Deus, para as coisas de Deus. Ele não buscava as coisas de homens. E muitas vezes nós não enxergamos o milagre de Deus acontecendo na nossa vida porque nós estamos buscando coisas de homens. Nós estamos buscando as coisas que sejam aparentes e não as coisas que são eternas. É necessário humildade para receber todos os benefícios que este marco histórico chamado Jesus pode proporcionar para todo aquele que nele acreditar. Humildade para entender. Precisamos ter, irmão, para entender que nada somos, que nada sabemos, e que aguardamos de o melhor do Senhor para a nossa vida. E o melhor do Senhor para a nossa vida é nós enxergarmos e aproveitarmos aquilo que a Escritura nos revela. Viver uma vida de fé e confiança nas promessas de Deus, acreditando de fato que aqui não é história, mas que é de fato algo que ocorreu e que pode acontecer ainda nas nossas vidas. Precisamos nos comportar como um centurião, irmãos, que precisava tanto de Jesus, queria tanto o milagre de Deus, mas quando ele enxergou, quando ele viu o Senhor Jesus, quando ele teve a percepção de quem era Jesus, ele viu que ele não era digno de receber o Senhor Jesus na sua casa. Mas ainda assim, ele acreditou que bastava uma palavra de Jesus e o milagre aconteceria. Precisamos ser humildes para olhar para o nosso coração e identificar que esta casa aqui não é, infelizmente não é algo que o Senhor possa habitar de uma forma livre sem a ação dele mesmo, sem a transformação dele mesmo, sem ele fazer a limpeza na nossa vida, irmãos. E tudo isso ele só vai acontecer quando nós de fato olharmos para Cristo e entendermos o que ele significa para a nossa vida, que ele veio para este mundo e todo aquele que encontra com ele tem que tomar uma decisão, e essa decisão não é um momento somente da sua vida, mas em todos os momentos ele tem que tomar uma decisão. Todo dia temos a oportunidade de ver Jesus nascendo no nosso coração ou no coração de alguém. E quantas pessoas ainda precisam ver Jesus, não somente como parte da história da humanidade, mas da sua história de vida pessoal. Quantas pessoas conhecem toda a história do Senhor Jesus, anunciam a história do Senhor Jesus, sabe daquilo que Jesus trouxe como impacto para a humanidade, mas esse impacto ainda não ocorreu na vida dela. Talvez você que é um cristão há algum tempo faça parte deste grupo. Você sabe exatamente quem é o Senhor Jesus e talvez você já tenha até se batizado, ou não. Talvez você esteja em comunhão ou não. Mas uma coisa é certa, não é vergonha nós admitirmos aquilo que há de falha em nós. Não é vergonha nós estarmos caminhando e percebermos: estou no caminho errado e preciso mudar o meu caminho. Não é vergonha nós estarmos caminhando com o Senhor Jesus, como os seus discípulos após a ressurreição dele, e identificarmos que nós falhamos em enxergar Jesus ali, porque o Senhor Jesus sempre nos dá a oportunidade para mudar enquanto há tempo. Hoje ainda há muitas pessoas religiosas dentro das igrejas, queridos, estudando, ouvindo, ensinando, falando do Natal, mas estão fazendo isso condenando-se cada vez mais.
estão dentro da casa do Senhor, mas o efeito do nascimento do Senhor Jesus só atingiu o seu intelecto, mas não o seu coração. E aí, quando você vai ver essas vidas são como águas paradas, irmãos. Encontraram a rocha que é o Senhor Jesus, escolheram o lado errado, não o lado da vida, mas o lado da morte. E não é produtivo. No seu avançar de anos de vida, Simeão viu muitas crianças entrando naquele santuário. Mas Simeão olhou para o Senhor Jesus e ele não se enganou. Ele viu ali tudo que o Senhor tinha prometido. Quando ele viu Jesus, o seu coração ardeu, a sua alma se alegrou. E será que é isso que você tem vivido na tua vida? Será que quando você ouve falar do Senhor Jesus, quando você ler a palavra e você passa os seus olhos sobre a história, o ministério do Senhor Jesus, quando os seus ouvidos escutam a respeito de Jesus, quando o seu pensamento vai ao Senhor Jesus, você sente isso que Simeão sentiu? Uma ardência no seu coração, uma alegria na sua alma, um desejo de viver mais intensamente ao lado de Cristo, viver mais para Cristo, exaltar a Cristo. Se isso não é a sua realidade, meu querido, se você ainda não percebeu que o seu ápice de alegria é o Senhor Jesus, se você ainda não sentiu na sua alma o prazer de estar na presença do Senhor Jesus, você deve acordar enquanto ainda é tempo. Pois você faz parte de um segundo grupo que Simeão fala, o de pessoas em que o nascimento de Jesus não serve para a salvação, mas sim para a destruição. Está lá. Leia de novo. Lucas 2, versículo 34. O nascimento daquela criança, ele serve para a salvação ou para a ruína. E de muitos. Então, entenda que as águas que passam pela rocha que é Cristo, elas não vão voltar atrás. Uma vez que passaram por ela, acabou, fechou. O que eu estou querendo te dizer, irmão, é que todos nós que ainda estamos vivos, estamos diante dessa rocha. Mas chegará um dia que todos nós vamos nos deparar com essa rocha ali parada, com essa rocha forte ali, invicta. E todos nós teremos que escolher um lado. E depois que nós escolhermos esse lado, a nossa história de vida acabou, irmãos. Quando a história de vida acabou, já era. Não tem como voltar atrás. Deixa eu voltar lá para uma segunda oportunidade. Acabou. Não tem uma segunda oportunidade. Ou é Jesus, ou sem Jesus. Não há vida sem escolha. Ou você escolhe, ou você já escolheu. Não quero Jesus. E isso não é somente com palavras, isso é com ações. Porque é assim que Simeão se prostrou, se mostrou diante de Jesus. Ele adorou ao Senhor. Querendo ou não, toda a vida é levada ao encontro de Jesus Cristo, a rocha. Pode dizer que não acredita. Pode dizer que eu não fiz escolha. Todas as pessoas se depararão com o Senhor Jesus. Então, enquanto aqui estivermos, temos a oportunidade de escolha. E essa escolha, ela não acontece somente uma vez na nossa vida. Todos os dias, nós temos que fazer uma escolha. Com Cristo ou sem Cristo. Acreditando nele e vivendo com Ele para a nossa salvação, ou acreditando nele e vivendo com Ele para a nossa condenação, porque não fazemos aquilo que agrada a Deus.
não queira viver a eternidade com o resultado das suas escolhas pecaminosas. Olhe para Jesus. Faça isso agora. Reconheça a importância de Cristo, do Cristo de Deus. Reconheça aquilo que Ele pode produzir na tua vida. Reconheça que Ele veio a este mundo para restabelecer a tua comunhão com Deus, para que os teus pecados sejam perdoados. E aí, quando você reconhecer isso, você está escolhendo o lado da salvação e não o lado da ruína. Que você esteja nesse instante tomando esta decisão. Feche os seus olhos. E se você vê o Senhor Jesus, crê que Ele é teu Senhor e teu Salvador, que Ele veio a este mundo e Ele faz parte da sua vida, não para a ruína, mas para a sua salvação, para levantamento da tua vida, então coloque a tua mão no teu coração e fale: Deus, eu não quero, Senhor, aquilo que o Senhor me proporcionou, o meu Salvador, somente reconhecê-lo intelectualmente, mas eu quero entregar o meu coração para que Ele faça morada. Eu quero a salvação que o meu Senhor Jesus proporcionou para mim. Entrego a minha vida, tudo que eu sou, eu entrego nas mãos do meu Senhor Jesus. Amém. Soberano Deus, aqui estão os teus servos, que entenderam que a vinda do seu Filho a este mundo não veio somente para mais um evento histórico, mas veio para transformar vidas, para libertar, para curar, mas acima de tudo, para salvar. Coloco estas vidas que aqui estão reconhecendo o senhorio de Cristo. Eu consagro essas vidas ao Senhor, Deus, e te peço que o teu Santo Espírito faça morada nesses corações e que rios de água viva possam fluir dessas vidas, e aonde essas águas passarem, as coisas sejam transformadas, vidas sejam transformadas, a esperança venha de novo a aparecer, ó Deus, e possa assim contagiar não somente a vida dos teus servos, mas a vida de todo aquele que ainda está sem esperança, que ainda está sem Cristo. Deus eterno, receba a nossa oração, receba a nossa adoração, porque nós te clamamos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.